Literatura e política costumam andar de mãos dadas, mas há sempre o perigo do livro se transformar num panfleto. Como não disse Che Guevara, hay que endurecer-se, pero sin perder la literatura jamás. Como é que a gente pode definir literatura política? Bom, é uma coisa muito ampla, porque eu acho que o sentido amplo é o que está certo. Esse restrito de literatura que se opõe a um determinado regime, a uma determinada situação, é uma literatura de política restrita. Eu acho que a literatura política é aquela que propõe um futuro, é aquela que tem uma preocupação social, uma preocupação de propor caminhos, propor comportamentos e propor também um jeito de escrever, uma abordagem da língua, da linguagem, que seja criativa, né? Senão não é literatura, é só política, é um panfleto, alguma coisa. E também vira panfleto quando você se opõe a uma coisa determinada como um regime autoritário, como uma ditadura, como uma coisa assim. Tá, então você diferencia de literatura engajada. Literatura política é uma coisa, engajada é outra. Pois é, a literatura engajada, ela é política, mas a serviço do seu engajamento político. Ela não é uma literatura engajada na literatura. Ela é engajada na ideia que você quer defender. Eu acho que o escritor que ele quer fazer uma obra política, politicamente válida, literariamente válida, ele não pode deixar um regime autoritário, uma ditadura, pautar o livro dele. Pautar para o grande público significa dizer como que deve ser, o que deve ser feito, né? Porque você tem que se manter... Você fala em ditadura, eles já escutam, já fazem, já trabalham. Já estamos vigiando. Qual será que foi o primeiro grande romance político brasileiro? Olha, eu acho que é Os Sertões. Nessa política ampla, né, de pegar uma parte da sociedade brasileira, mostrar para outra, né, aquele grau de injustiça, aquele grau de exploração, aquele grau de heroísmo daquele povo, né, tentar mostrar que os bandidos de então tinham seu heroísmo, os bandidos de então eram os fanáticos do Antônio Conselheiro, tinham seu heroísmo, tinham seus heróis, seus ideais. Então, você faz um livro político em 1902, esse livro é de 1902, quer dizer, ele já tem 112 anos, né? Então, eu acho que esse pode ser assim, o primeiro grande livro político brasileiro. Eu acho que há outros, por exemplo, as tentativas indigenistas. Você pode ver um que não é romance, As Cartas Chilenas, do Gonzaga, né? Você tem a proposta de Zé de Alencar, que era também um nacionalismo, que era uma política da época, né? Quando você tem um país dominado por outro, governado por outro, que o Brasil era governado por um sistema português, e como você opõe essa cultura a essa cultura portuguesa, uma cultura brasileira, pode ser que até que errado, um indigenismo meio romantizado, mas isso não interessa. Era uma atitude de oposição, de afirmação do país, da raça, né, do povo brasileiro, da sociedade brasileira perante uma cultura estrangeira. Eu acho que isso é Quer dizer, nós temos uma série de obras políticas que eu acho que se colocaram ao longo da história não como obras políticas, não são vistas hoje como obras políticas. Eu acho que, didaticamente, as escolas, pelo menos as universidades, poderiam fazer esse enfoque. O quanto de político foi a atitude desse autor nessa época. E hoje em dia, será que a literatura política não está embaixo? Não foi trocada por uma literatura de preocupação mais mercadológica ou mais centrada no indivíduo do que nas coisas maiores? E isso aí é uma coisa importante, que eu acho que tem afastado muito autor, digamos, que confiava
numa continuação de questionamentos, numa curiosidade do público para esses temas sociais, essa coisa que, de certa forma, uma literatura brasileira mais presente explorou e construiu grandes romances nesse tema, desse jeito. E depois também a literatura que se opôs ao regime militar. Tudo isso acho que foi havendo um certo esgotamento. Então é preciso que alguém, ou de certa forma, você consiga ultrapassar essa barreira do entretenimento, que é o que domina hoje a literatura brasileira, não só a literatura, todas as linguagens. Você vê o teatro já foi um teatro de choque, de oposição, de fazer, digamos, uma linguagem vigorosa de oposição, descobrindo temas dentro da sociedade brasileira. Começou um pouco com o Nelson Rodrigues, mas veio, depois do regime militar, veio crescendo, e a dramaturgia acompanhou, a cenografia acompanhou, a direção, tudo cresceu. Hoje o que temos? Peças de entretenimento. Predomina peças de grandes atores da televisão que vêm pescar o seu dinheirinho público ali fora do salário da TV, sabe? Todos esses autores que vão fazendo comédias ligeiras, besterol, não sei o quê. Quer dizer, tudo isso faz parte, eu acho, da sociedade, faz parte da expressão dos artistas, né? Mas está faltando, eu acho, um certo interesse por essa literatura que propõe não só a linguagem, como uma preocupação mais social. Você vê que o povo que melhorou de vida não está muito interessado no outro que é mais pobre. A gente enriqueceu de uma maneira meio egoística. E isso se reflete na arte que consome. Eu quero diversão, né? Você acha que o desinteresse é dos escritores ou dos leitores? Eu acho que é dos leitores. Quer dizer, os escritores que acompanham a sociedade, leem, veem o que está acontecendo, quando eles vão ver assim, a lista dos 10 livros mais vendidos na revista Veja, na revista Caras, na revista tal, não tem um livro brasileiro, nem um livro de ficção. Na área de autoajuda tem um ou outro, né? Na área de não ficção tem aí os livros de história, os livros que, sei lá, Getúlio, o Laurentino Gomes, com os livros históricos dele. Então, são bons livros, mas na área de ficção, romances e tal, o que eles estão? Vampiro, história de não sei o quê, das reinos não sei quais, sabe? Tudo uma coisa que o autor brasileiro não se encontra ali. Não encontra ali um público que possa consumir o livro dele de uma maneira compensadora. Mas por que o público se interessa pelo de não ficção, como os livros do Laurentino, por exemplo, e não se interessa pelos de ficção? É porque eu acho que há uma vontade, exatamente nessa categoria ou nessa faixa de público que pode comprar livros, há uma categoria que quer aprender, quer se ilustrar, quer saber como foi, quer ter argumentos numa discussão. Agora, fora disso aí, ele quer se divertir. Então ele vai no Teatro do Besterol, vai comprar o livrinho dos vampiros, vai comprar, sabe, esses romances aí meio estranhos. Então não é que ele não compre livro, ele compra livros com o seu interesse próprio. Ele não parece que não tem interesse nessa ficção mais questionadora brasileira. Então você vê os livros de ficção, que eu acho os significativos hoje, eles vendem o quê? 3.000 exemplares. Quando vende muito, vende 5. Dos outros, vende 25, 30, 50. Né? Aí você pode até comentar, mas por que um Paulo Coelho vende 100.000 exemplares?
porque ele está na área do esquema internacional do best-seller. Ele publica livros que têm esse formato fácil. Qual é a maior dificuldade de um autor de literatura política? É se distanciar de uma escrita panfletária? Isso principalmente. Se você começa a fazer uma literatura panfletária, você pode ter um êxito até momentâneo, né? Mas, digamos assim, o Jorge Amado ele não vai ficar conhecido por ter escrito O Cavaleiro da Esperança, né? Ele tem outras coisas melhores, né? Eu acho que ele vai ficar, porque a morte é a morte de Quincas Berro d'Água, talvez seja assim um ponto maior que ele atingiu. A partir daí você pode ir valorizando. Que não sei quem disse que um autor tem o direito de ser julgado pelas suas melhores obras. Então, essa literatura de contestação, desses anos 70 e tal, acho que até ajudou, porque toda ela procurava uma certa criatividade, né? E colocava em quem nunca tinha lido nada um germezinho de leitor, né? O escritor de literatura política, ele quer mudar o mundo? Política é isso, é mudar o mundo, né? Não é briguinha para pegar cargo no poder. Em que você pode modificar o que está dado, né? O que está colocado. Então, as políticas se constroem em torno disso. Eu quero que continue, eu quero que mude, eu quero que melhore, eu quero que faça isso. Acho que o principal objetivo da política é quando ela regimenta um determinado número de pessoas com o mesmo número de interesse que tem essa proposta. Mas as propostas hoje estão tão diluídas, tudo tão frouxo que é difícil. Gabriel Garcia Marques nasceu na Colômbia em 1927. Foi um dos mais importantes autores do chamado boom da literatura latino-americana dos anos 60. Seus livros retratam o continente. Neles não faltam ditaduras, violência e amores. Garcia Marques foi o principal representante do realismo mágico, estilo que mistura o verossímil e o fantasioso. 100 anos de solidão foi seu maior êxito. Vendeu mais de 30 milhões de exemplares e foi traduzido em cerca de 35 línguas. Ele conta a história de gerações da família Buendia, fundadora de Macondo, uma cidade imaginária em que as pessoas esquecem seus nomes de repente, onde há uma peste de insônia e tapetes voadores passam sobre as casas. Em Macondo e na América Latina, coisas absurdas são comuns. Podemos falar de ditadura para as crianças? Podemos tratar com elas desses temas mais difíceis, mais duros? Com muita sensibilidade e com muito cuidado é possível, e a literatura é perfeita para isso. Um dos exemplos é o livro A Redação, de Antônio Skármeta, um autor chileno, com ilustrações preciosas do ilustrador espanhol Alfonso Ruan. Texto e imagens se complementam de uma forma extremamente rica neste livro, onde o texto enxuto acaba sendo complementado com informações que as ilustrações realistas acabam nos dando. A história de Pedro. Pedro é um rapaz, um menino de uns 9 anos, que estuda no Ensino Fundamental 1 e adora futebol. Durante todas as tardes ele brinca de futebol, joga futebol na rua da casa dele e, de repente, um dia ele assiste a cena da prisão dos pais desse amigo dele pela polícia política desse país, da América Latina, na década de 1970. O país não está bem descrito, pode ser qualquer um, mas a gente sabe que, com alguns detalhes, pode ser certamente o Chile. Esse menino passa a viver um dilema a partir desse momento. Ele vive o sofrimento do seu amigo, da família do seu amigo, e vive um sofrimento ainda maior porque sabe que os pais dele também são contra a ditadura. E acompanha tudo o que está acontecendo, ainda que não de uma forma explícita, ao redor dele e das famílias com quem ele convive. Um dia na escola, aparece um capitão do exército e propõe para essas crianças, para festejar a Semana da Pátria, que todas elas façam uma redação sobre o seguinte tema: o que teus pais fazem à noite? Ele percebe que aí existe alguma coisa e
nesse momento ele passa a expressar toda a dificuldade, o medo dele de errar em alguma coisa e, com isso, comprometer a vida dos seus pais ou comprometer a vida de alguém que ele conheça. Mas Pedro tira de letra, ele acaba fazendo uma redação com humor impressionante e isso nos mostra que um livro como esse pode sim levar para as crianças a reflexão sobre um tema tão difícil e tão duro como a ditadura, como a censura, como a repressão. Se Pedro conseguiu tirar de letra, eu acho que nossos leitores também. É uma leitura fundamental que, se puder ser acompanhada pelos pais ou por um adulto, é melhor, porque isso garante uma compreensão mais abrangente dessas questões para os nossos leitores. Escrevo aqui nesse escritório, pequeno escritório. Quando não quero fazer barulho para as pessoas que moram aqui, dormem aqui, eu escrevo lá na varanda. Escrevo na sala e tal, mas é basicamente aqui no escritório. Manhã, de tarde ou de noite. Bom, eu faço anotações, primeiro bem curtas, bem ideias gerais, depois trabalho um pouco mais extensamente. Mas quando eu vou escrever mesmo o texto, é parágrafo acabado por parágrafo acabado. Não gosto muito de ficar voltando. Independente que depois está pronto, eu volto a revisar tudo e mudar muita coisa. O que eu escrevo hoje, eu escrevo para ganhar dinheiro. Eu escrevo crônicas, né, para revistas, para outras publicações. Então, é do que eu vivo profissionalmente, né? Mas ficção, eu escrevo, logicamente que não é para ganhar dinheiro. Ficção eu escrevo quando eu tenho uma necessidade de estender minhas ideias, pensamentos e sentimentos com relação a pessoas. Basicamente me preocupo com pessoas, personagens, lugares, coisas, tal, tendências. Eu quero desenvolver pessoas, né? Olá, eu sou Danilo Leonardi do Cabine Literária e eu li o livro A Copa Como Ela É, a história de preparação de 10 anos para a Copa de 2014, por Jamil Chad, que é um jornalista do jornal O Estado de São Paulo. Eu achei a minha escolha bastante curiosa, porque eu não sou a pessoa mais interessada em futebol no mundo, mesmo quando ele envolve política. Então eu achei até estranho quando, no começo do livro, eu me deparei com opiniões que não pareciam nada isentas. Bem, dizem que dois dos assuntos mais difíceis de se comentar, discutir, são futebol e política. Juntando os dois, não podia ser fácil. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro o livro quando ele está apresentando fatos, relatos de coisas que aconteceram, mesmo que com um pouquinho de subjetividade, do que quando o Jamil está simplesmente apontando dedos sem apresentar muitos dados concretos, como acontece no começo do livro. E felizmente, conforme eu fui avançando na leitura, eu percebi que houve um distanciamento desse tipo de atitude e comecei a me deparar com diversos fatos que eu desconhecia e que achei muito interessantes. Por exemplo, quando ele fala sobre o lobby que é oferecido pela CBF para candidatos a cargos políticos todos os anos, ou sobre como os eventos esportivos afetaram outros países nos últimos 10 anos, ou sobre os esquemas de corrupção dentro da FIFA que aconteceram no mesmo período. E é claro que o texto acaba traçando também alguns paralelos que são quase impossíveis de se competir, como, por exemplo, quando ele compara negativamente o Brasil a países que gastaram menos na Copa do Mundo e mesmo assim acabaram atolados em dívidas, sendo que o Brasil está num momento político e econômico completamente diferente do que estavam esses outros países. Ou como quando ele compara com os Jogos de Barcelona de 92, no qual apenas 9% da receita foi destinada à reformulação dos estádios e o restante foi destinado à cidade, sendo que é um outro evento com regras completamente diferentes. Então, a grande questão que fica a ser respondida é: valeu ou não a pena fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil? Bem, quando o Jamil começa a falar sobre os protestos de 2013, principalmente na época da Copa das Confederações, já fica a dica
de que a conclusão dele não vai ser a mais positiva possível. Mas achei as informações muito válidas. Então eu acredito que sim, a partir desse livro e fazendo uma pesquisa paralela, é possível criar uma opinião crítica a respeito do assunto, principalmente agora que nós temos dados pós-Copa. Então fica a minha recomendação, principalmente se você for tão perdido sobre futebol quanto eu. Nosso lema é resistência é existência. A Zuma Luma ela surge na favela do Inferninho, né, por iniciativa do Vulto, que é o presidente da Zuma Luma. Como ele era envolvido com o movimento hip hop, ele era MC, ele viu a necessidade de se criar algo para tirar os adolescentes e crianças da ociosidade. Ele resolveu criar uma biblioteca. Ele pegou os livros que ele continha em casa e levou para a biblioteca, e depois ele foi fazendo campanhas para arrecadar livros dentro da própria comunidade do Inferninho. Há 15 anos atrás não era tão normal, né? Uma biblioteca dentro da favela, né? O pessoal demorou um pouco a se acostumar com essa rotina e tal. Um dia eu parei para perguntar o que era, o que fazia. Daí eu vi os desenhos na parede de grafite, daí eu gostei. Eu fui pesquisar sobre o Zuma na internet para ver o que aparecia. O nome Zuma Luma surgiu, né? Zu de zumbi, Ma de Malcolm X, Lu de Luther King e Ma de Mandela. Daí surgiu Zuma Luma. Então a ideia de ter biblioteca de mártires era justamente para mostrar para as pessoas que esses foram ícones importantes na história, né? Na luta pelos negros. Gosto de ler assim mesmo por causa do sarau do livro. Um espaço que fala sobre poesia, samba antigo, música. E é um sarau temático, né? Toda semana nós abordamos um assunto e passamos um documentário. E daí abrimos uma discussão para as pessoas que estão presentes e tal. Às vezes a gente utiliza algum livro da biblioteca para recitar alguma coisa, ou tem o Solano Trindade, a gente lê muito ele, lemos o Fuzil, que é o poeta da Quebrada, Serginho, poeta. Então existem alguns parceiros que a gente está sempre fortalecendo, porque são pessoas que correm pela causa já há alguns anos. Então a ideia de resistir é exatamente essa, nós estamos aí há 15 anos, né? E resistindo e usando de meios para poder sustentar o projeto. Eu sei que de alguma forma eu estou fazendo a diferença, né, dentro da comunidade e tal, possibilitando outras pessoas de conhecerem outro universo, além do que elas vivem, né, a enxergar novas coisas. É isso. José Saramago nasceu em 1922, em Portugal, filho de pais analfabetos. Ele alcançou notoriedade mundial somente aos 60 anos, com o livro Memorial do Convento. Depois, teria uma dezena de sucessos mundiais. Saramago utiliza frases longas e sua pontuação tem um estilo muito pessoal. Os diálogos das personagens estão dentro da narração, sem travessões ou aspas, o que provoca uma sensação de fluxo de consciência. Quanto à sua temática, em geral fala da opressão do homem, seja pelos mais poderosos ou pela religião. Já o seu tom não pode ser considerado exatamente otimista. Sobre essa característica, ele disse o seguinte: "Não sou pessimista. O mundo é que é péssimo." Um livro que eu recomendo como uma leitura de qualidade e com o seu sentimento do mundo muito aprofundado, um sentimento político do mundo, é o livro do Carlos Drummond de Andrade, Poesia Completa. Tem vários na praça, mas esse completa tem tudo. E dentro desse livro, um livro em que ele mais exercitou a sua visão política foi A Rosa do Povo. É um livro escrito em 1945, de grande qualidade e que marcou muito, muito a obra de Carlos Drummond de Andrade.